Você pode passar uma vida inteira ao lado de alguém, e mesmo assim não conhecer o que ela guarda por trás de cada silêncio. Eu descobri isso da forma mais cruel possível, no dia em que fui colocado para fora da minha própria casa, com apenas uma mala nas mãos e uma frase fria ecoando nos meus ouvidos. Você já não faz mais parte da minha vida, nem da minha herança. Era como se todos os anos de casamento, as viagens que nunca fizemos por economizar, os jantares que cozinhei enquanto ela dormia no sofá, as palavras que engoli para manter a paz, tudo tivesse sido descartado como lixo. Mas, naquele instante, enquanto ela trancava o portão com uma expressão de alívio no rosto, eu não disse nada. Só abaixei os olhos, virei as costas e sorri por dentro. Porque ela podia ter tirado meu nome do testamento. Ela podia ter me apagado da história que construímos juntos. Mas havia uma coisa que ela não sabia. O cofre, no fundo da antiga despensa, aquele mesmo que ela achava que estava trancado só com lembranças. Lá dentro estava o documento que eu escrevi em silêncio. Um segredo enterrado por anos. Um detalhe que ela nunca percebeu e que, quando viesse à tona, mudaria tudo. Não. Eu não ia bater na justiça. Não ia implorar amor, nem retribuir com raiva. O que eu fiz foi simplesmente deixar ela sentir o gosto do próprio plano. E quando ela descobriu o que eu tinha escondido, sua expressão mudou. O riso de Vitória congelou. Os olhos dela começaram a tremer. Ela quis voltar atrás, mas aí já era tarde demais. E agora, se você quer entender como um simples pedaço de papel foi capaz de virar o jogo e destruir tudo que ela tinha construído, fica comigo até o final. Porque essa história não tem herói nem vilã. Só tem uma verdade escondida dentro de um cofre e o momento exato em que ela foi revelada. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Meu nome é César. Tenho 64 anos e durante 37 deles fui casado com a mesma mulher, a Marta. Se você me visse com ela no supermercado, na fila do banco ou num aniversário em família, provavelmente pensaria que éramos o típico casal que envelheceu junto e feliz. Ela com aquele jeito doce de cumprimentar todo mundo, sempre dizendo que eu era seu companheiro de todas as horas. E eu, calado, sorrindo por costume, mesmo quando por dentro a história era bem diferente. A verdade é que nosso casamento funcionava como uma vitrine. Por fora, tudo bonito e limpo. Por dentro, um depósito de rachaduras escondidas. Marta sempre teve o controle de tudo. De onde iríamos morar, com quem faríamos amizade, até do que eu deveria vestir em determinadas ocasiões. E por mais que parecesse cuidado, aquilo era só mais uma forma de comando. Mas sabe o que é mais estranho? Com o tempo, você se acostuma a ser invisível. A viver do lado de alguém e aceitar que seus próprios sonhos não importam mais. Porque o amor, aquele que um dia existiu, se transformou numa espécie de dívida silenciosa. A Marta me deixou fora do testamento 3 anos antes de me expulsar de casa. Eu descobri por acaso quando o advogado dela me ligou achando que eu já sabia. E mesmo assim, continuei ali, dormindo do lado dela. Acordando junto, tomando café, escutando reclamações sobre o preço do arroz e fingindo que nada estava errado. Talvez por covardia, talvez por lealdade, ou talvez por algo que eu mesmo só entendi depois. Mas naquela manhã, quando ela me olhou com frieza e disse que eu devia ir embora, enquanto ainda tinha um pouco de dignidade, algo em mim finalmente quebrou. Ela não gritava, não chorava, não havia drama. Só um silêncio brutal entre uma decisão já tomada e a certeza de que, para ela, eu era agora apenas um obstáculo. Saí sem dizer uma palavra. Mas o que ela não sabia é que, anos atrás, numa dessas viagens em que ela saiu com as amigas para respirar novos ares, eu fiz algo que nunca comentei com ninguém. Entrei em contato com um velho amigo da juventude, o mesmo que anos depois viraria sócio de um pequeno cartório de interior. E com ele, redigi um documento. Simples, curto, mas devastador. Eu guardei aquele papel dentro de um envelope
envolvi em plástico, lacrei numa caixa metálica e deixei escondido num cofre atrás do armário da despensa antiga. Aquele que ela mandou trocar, mas que nunca notou estar vazio. O que dizia aquele papel? Por que eu escondi? E como ele se tornou a peça central de uma virada que ela nunca imaginaria? Essa é a parte da história que ainda está por vir, mas uma coisa eu posso te garantir. Quando Marta descobriu o que eu tinha feito, o chão sumiu dos pés dela. E o mais irônico é que tudo começou com um simples bom dia que ela deixou de me dar. Eu sempre fui um homem prático. Aprendi desde cedo que, quando algo não faz barulho, é porque está prestes a explodir. Marta não gritava. Não me ofendia, mas também não me ouvia. Com o tempo, nossos silêncios começaram a dizer mais do que qualquer conversa. A ideia do documento surgiu numa noite em que acordei sozinho na cama, mais uma vez. Ela dizia que estava exausta, que precisava de espaço, que o calor a impedia de dormir ao meu lado. Mas o ar-condicionado funcionava perfeitamente. E eu dormia, com o mesmo perfume que ela dizia amar quando éramos jovens. Foi ali que percebi que eu precisava me proteger. Não por rancor, mas por precaução. Conversei com o Rubens, meu amigo de juventude, hoje tabelião no interior de Minas. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele só disse: César, o que você precisa não é vingança. É uma lembrança documentada da verdade. Redigimos um termo de posse e transferência de um terreno que era só meu, e que ela jurava não existir mais após a venda da antiga fazenda da minha família. O detalhe? A escritura original estava desaparecida, mas eu ainda tinha a versão duplicada e autenticada, guardada em mãos, com assinatura registrada. Guardei isso com o maior cuidado. Ela, acostumada a controlar tudo, nunca imaginou que eu ainda possuía algo que não passava pelo crivo dela. E ali estava o meu trunfo. Porque, ao me tirar do testamento, ao me tirar da vida dela, ela achou que tinha vencido. O apartamento no litoral, os investimentos em nome dos filhos dela, de outro casamento, até a loja que um dia foi minha ideia. Tudo ficou nas mãos dela. Mas o terreno era diferente. Ele estava no caminho de um novo loteamento aprovado pela prefeitura. E nos últimos anos, seu valor tinha triplicado. E mais, qualquer obra no local exigia minha autorização formal. Sem isso, tudo travava. Ela não sabia. Durante meses eu fiquei em silêncio. Vi ela vender móveis, fazer reformas, se gabar nas redes sociais dizendo que estava renovando a vida. Até que um dia recebo uma mensagem de um corretor. O senhor é o proprietário de uma faixa de terra que está impedindo o início das obras. Podemos agendar para resolver isso? Foi ali que entendi o que estava acontecendo. Marta estava negociando o loteamento inteiro como se tudo fosse dela. Ela nunca consultou o registro, nunca leu as entrelinhas. Confiou que, por me apagar da vida dela, tinha apagado também meu passado. No dia da reunião com os investidores, eu apareci. Entrei mudo, sentei num canto da sala e deixei ela falar. Ela usava um vestido azul claro, estava com o cabelo preso, como sempre fazia em eventos importantes. No meio da apresentação, o engenheiro responsável perguntou: E quanto à faixa do norte, já está liberada? Ela respondeu, sem hesitar: Sim, tudo regularizado. Está no meu nome. Foi aí que eu abri a pasta e coloquei o documento sobre a mesa. Silêncio. Olhares trocados. Marta congelou. Na verdade, essa parte nunca foi transferida. Eu disse, tranquilo. Está aqui a escritura, reconhecida, autenticada e protegida por lei. O investidor principal levantou da mesa. A assistente de Marta começou a chorar. Ela, com as mãos tremendo, sussurrou: Você escondeu isso de mim. Eu apenas respondi: Como você fez comigo? A reunião acabou ali. Nas semanas seguintes, Marta tentou me ligar. Mandou mensagens, pediu ajuda de amigos, em comum. Até o advogado dela me procurou dizendo que certos termos poderiam ser renegociados. Mas eu não queria renegociar nada. Eu não queria dinheiro. Queria apenas que ela entendesse. Quem apaga uma pessoa da própria vida,
às vezes esquece que existem marcas que não somem do papel. E naquele dia, foi minha assinatura, esquecida e subestimada, que interrompeu o império que ela queria construir sozinha. Marta passou meses tentando reverter a situação. Foi ao cartório, tentou invalidar o documento. Disse que eu havia agido com má fé, que estava tentando prejudicar o desenvolvimento da comunidade. Mas Rubens, meu amigo tabelião, havia sido meticuloso. Tudo estava assinado, registrado, autenticado com data e hora. E mais, com um vídeo anexado, onde eu lia em voz alta cada cláusula, com um jornal do dia na mesa. Uma prova de veracidade, que ele sempre fazia questão de incluir em documentos sensíveis. Ela não tinha por onde escapar. Na justiça, o caso foi encerrado antes mesmo de começar. A juíza olhou os documentos e sentenciou. Propriedade legítima. Qualquer tentativa de construção ou venda sem autorização do Sr. César será considerada infração grave. Marta saiu do tribunal sem dizer uma palavra, nem um olhar, nada. Foi nesse dia que eu percebi. Algumas pessoas não se arrependem pelo que fizeram. Só se arrependem de não terem conseguido o que queriam. Por um tempo, achei que aquele era o fim, que eu tinha vencido. Mas vitória não é o mesmo que paz. Mesmo sem poder continuar o loteamento, Marta achou um comprador para a parte que restava. Vendeu por menos da metade do valor, tentando evitar falência. E foi nesse momento que recebi um envelope, deixado embaixo da porta da minha casa. Era dela. Dentro, havia apenas uma foto nossa, de 30 anos atrás. Um bilhete escrito à mão, com caligrafia trêmula. Você era melhor que eu. E mesmo assim ficou ao meu lado. Agora entendo que foi isso que me destruiu. Não era o terreno. Era a sua calma diante da minha frieza. Debaixo da assinatura, um recorte de jornal, com uma notícia pequena. Acidente em estrada rural mata mulher de 63 anos. Ela havia saído da cidade naquela madrugada, sozinha. O carro capotou numa curva que ela conhecia bem. A polícia concluiu que foi um acidente. Mas a dúvida permanece. Até hoje, quando volto àquele terreno, agora limpo, com as árvores que plantei crescendo devagar, às vezes me pego imaginando se ela passou ali antes de partir. Se olhou aquele espaço que ignorou por tanto tempo, se entendeu, ainda que tarde, que nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes é resistência. E eu continuo aqui. Não com rancor, mas com a certeza de que algumas batalhas a gente vence, não. Quando grita mais alto, mas quando escreve o que precisa, e guarda no cofre certo.